O que é CSS? Eu sou Roberto Murta, da Direção Tech, e vou falar um pouquinho hoje para vocês, dessa linguagem de marcação. Bom, pessoal, o CSS ele é uma linguagem que auxilia muito o HTML a conseguir dar um bom visual para os seus elementos, Então, através de alguns parâmetros, algumas características que ele vai passar para esses elementos do HTML, a gente consegue ter telas bonitas, ter sites bem feitos. Então, ou seja, um site hoje ele é muito focado no CSS, ou seja, a gente tem um trabalho forte aí de CSS. Na área de programação de sistemas, a gente também utiliza na programação web, porque as telas, os formulários, as coisas que os usuários estão visualizando são moldados e suas características são atribuídas através do CSS, como cores, bordas, Então, assim, ele vai ter uma vasta opções, Claro que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, a área de programação como um todo, A gente tem que aprender várias linguagens, vários comandos, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. É bem fácil, é bem bacana de fazer e a gente vai conseguir ter uma experiência legal, tá? Eu vou mostrar para vocês agora na tela do computador, um exemplo mais prático, para vocês conseguirem ver realmente como que funciona, Claro que a gente ainda não consegue mostrar como um todo, mas pelo menos uma base ali para vocês conhecerem um pouquinho como é que funciona. Bom, pessoal, então aqui eu tenho um exemplo de uma página HTML simples, tá? Vou mostrar aqui, esse aqui é o HTML, tá? Então, só falando um pouquinho, Então aqui eu tenho as marcações do HTML, o título, tá? Aí o CSS, a gente tem várias formas de poder colocá-lo dentro de uma página, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei um bloco entre as tags de style, Então aqui eu coloquei 3 formatações aqui diferentes para 3 itens, tá? Então aqui está no body, tá? Então os itens que eu estou referenciando aqui é esse aqui, tá? Esse P, esse parágrafo e esse outro parágrafo, tá? Vocês podem perceber que na verdade aqui eu utilizei três formas diferentes de trabalhar o estilo, tá? Quando eu coloco aqui H2 sem nada antes, então, ou seja, todo elemento H2 vai pegar esse font size igual a 20 pixels, tá? Aqui eu coloquei no formato 1, no parágrafo 1 como classe, Então, ou seja, eu determinei aqui no HTML que é uma classe, então todos os elementos que tiverem essa classe vão ter esse outro font size, tá? E eu criei pelo ID também, então, ou seja, todo elemento que tiver esse ID formato 2 vai pegar esse outro font size, tá? Então aqui, gente, a gente tem várias outras possibilidades, por exemplo, fonte, tá vendo? Family, fonte widget, então assim, a gente tem vários itens que a gente pode fazer, tá? Então colocando na tag aqui é uma possibilidade, mas eu também posso colocar direto aqui, Coloco um style aqui, por exemplo, display none, que aí, ou seja, esse aqui vai esconder, ele. Então, se a gente voltar aqui, então vocês tem 2 subtítulos aí, Então eu vou atualizar aqui para pegar o que eu fiz lá, aí você vê que o primeiro já sumiu, tá? E aí, aqui às vezes a gente faz também para testar, tá, pessoal? Para não inspecionar elementos, você clicar com o botão direito aqui, tem o inspecionar. Opa! Aí abre essa caixinha aqui, que às vezes ela abre na lateral, e a gente também consegue editar visualmente aqui, até para poder testar, Então aqui vem o elemento style, e aqui, por exemplo, o H2, porque esse é o item H2, automaticamente ele já está pegando todas as configurações de H2. Mas aqui eu posso colocar alguma outra coisa, como color, vou colocar aqui 00FF. Tá vendo? Ele já mudou de cor ali, tá vendo? Então, aí, só que isso não salva no arquivo, Fica salvo aqui só no navegador, mas a gente utiliza isso muito para poder testar o resultado e aí depois aplica no arquivo, tá? Então, e aí, basicamente é isso. Uma outra forma também que a gente tem, tá? É trabalhar com um arquivo, a gente chama de uma folha de estilo separada, tá? Que aí a gente cria, tá vendo que eu estou pegando o exemplo do CSS do Bootstrap, que aqui ele tem várias classes, várias possibilidades, e aí a gente consegue fazer o vínculo desse Bootstrap no HTML. Que aí para poder fazer esse link, tá? Então a gente coloca, abre aqui a tag de link, aí dá um href, para poder
fala o local dela, se estiver na mesma pasta, né? Então bootstrap.css, a gente dá um rel aqui para poder indicar que ela é uma folha de estilo, entendeu? Então automaticamente esse script já busca aqueles 3 estilos, tá? Então basicamente o CSS a gente trabalha com ele dessas formas.